Muito bom dia para você, graça e paz. Convido para mais um momento devocional. Hoje o título é A Porta Estreita. Quero ler para você texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim o texto: são ensinos do Sermão do Monte, de acordo com as palavras diretas do Senhor Jesus. Veja o que diz a Escritura Sagrada: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Esse é o nosso texto de hoje, e ele nos adverte sobre algo muito importante. É o seguinte: o Evangelho, ele é uma bênção. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Significa que quem crê no Evangelho recebe boas notícias. Se antes vivia em inimizade com Deus, e essas eram as más notícias, agora pode viver em amizade com Deus. Essas são as boas notícias. Boas notícias de salvação, boas novas de salvação. O Evangelho então liberta, o Evangelho reaproxima em relação a Deus. O Evangelho acaba com essa inimizade que existia em relação a Deus. Por outro lado, existe uma cruz para carregar. Existe, digamos assim, uma parcela de sofrimento. Existe um caminho para se andar. É o que diz aqui o texto. Diz que este caminho é um caminho apertado, é um caminho difícil, que leva a uma porta estreita, uma porta de difícil acesso. Significa que o Evangelho traz consigo salvação, sim, libertação, sim, mas algumas dificuldades. Ele requer uma certa disciplina, ele requer que a gente negue algumas de nossas vontades para fazermos a vontade de Deus. Estou só relembrando alguns ensinamentos do Senhor. Ele diz: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, me siga, negue-se a si mesmo. Então, o Evangelho é sim um canal de bênçãos, mas ele requer dos seus adeptos que cuidem para andarem no caminho que Deus propõe. Isso vai requerer que se faça escolhas, que se abra mão de algumas coisas, que se opte por andar na presença de Deus, que se lute contra pecados, que se busque a santidade, que a pessoa ande na companhia dos irmãos, caminhe junto com a igreja, conheça a palavra de Deus, leve uma vida de santidade. Por isso a advertência do Senhor é nesse sentido. Devemos nos atentar para este caminho apertado que leva a uma porta estreita, porque muitos acham que o Evangelho é simples, é fácil, não existe exigência nenhuma. Claro que não quero dizer com isso que você vai merecer a sua salvação, não é isso. Salvação é por graça, sem qualquer tipo de mérito, mas que somos salvos para que mudemos a nossa vida e andemos de acordo com a vontade de Deus. Lembro dos ensinos de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele defendia que muitos cristãos achavam que a graça é barata. Esse era o trocadilho dele. E ele ensinava que não, a graça era na verdade custosa. Ela custou muito para o nosso Senhor e nós deveríamos dar valor a ela, vivendo uma vida que agradasse a Deus na parte da santidade, da moralidade e da obediência. Portanto, meu amigo, minha amiga, ande pelo caminho apertado, que significa dizer busca a santidade, lute contra os seus pecados, obedeça a Deus, porque é esse caminho apertado que leva à porta estreita. Evite o caminho espaçoso que leva a uma porta larga, porque este é o caminho da perdição. Deus te abençoe e te dê um excelente dia.